Bom, vamos iniciando, respeitando quem já está aqui no Face também e quem está no Instagram. Quero escolher a cada um de vocês para esta terceira noite da nossa jornada do arquétipo da criança interior. Lembro que esta live também fica gravada em outro aplicativo, e no qual eu disponibilizo lá no canal do Instituto Connect, aonde que já estão à, à disposição de vocês. A primeira e a segunda live já estão lá disponível para quem quiser assistir, quem caso não participou das duas primeiras. Então, na live de ontem, nós falamos sobre a origem dessas memórias, como elas foram sendo formadas em nós. E nós vimos que nós não somos uma folha de papel em branco, e que todas estas memórias que estão em nós, se elas estão em nós, é porque algo aconteceu para que elas chegassem até nós. Então, nenhuma memória, nenhum trauma, nenhuma lembrança está em nós por um acaso. E nós fomos falando sobre como que elas vão sendo formadas, desde o útero materno. Eu trouxe ali alguns autores do qual eu pesquisei, estudei e que fazem parte dos meus estudos pessoais. E fomos vendo ali como este processo vai acontecendo, desde a vida uterina, quando nós nascemos, principalmente de três verbos, ver, ouvir e sentir. Lembramos que até os 3 anos de idade nós somos totalmente sensoriais, ou seja, nós captamos tudo sentindo, e tudo aquilo que sentimos para o nosso sistema é real. Então, todos os sentimentos que nós vivemos dos 3 anos para baixo estão armazenados em nós com a mesma intensidade que nós vivemos lá. Estas memórias não crescem, não desaparecem, não evoluem. Nós crescemos, nós evoluímos, mas estas memórias não crescem e não evoluem. Então, estas memórias permanecem sempre vivas dentro de nós. E são elas que causam, então, as nossas principais dores. E hoje nós vamos, então, compreender um pouco mais como essas dores nos prendem. Mas antes de falarmos diretamente sobre isso, eu quero fazer com vocês, para que vocês entendam o que é esse arquétipo, esses padrões mentais. Então, nós vamos fazer uma trajetória, uma linha do tempo da evolução deste pensamento, desde Jung até os dias de hoje. Então, uma linha do tempo, porque todos nós sabemos que o pioneiro desta teoria foi Carl Jung. Ele foi o primeiro que desenvolveu toda esta teoria do arquétipo. E para ele, os arquétipos eles são essas imagens universais que estruturam o inconsciente coletivo. Mais do que uma personagem ou estereótipos, eles representam padrões profundos que influenciam toda a nossa forma de pensar, agir, como nós nos relacionamos com as pessoas, porque para eles os arquétipos são imagens universais presentes no inconsciente coletivo. E essas estruturas psíquicas são compartilhadas por toda a humanidade. Toda a humanidade no mundo inteiro tem. E elas aparecem através dos sonhos, dos mitos, histórias, religiões, símbolos de diferentes culturas. Esses são os padrões que influenciam
a maneira como nós começamos a perceber o mundo, como nós tomamos decisões, como nós nos relacionamos com as pessoas. Como diz o próprio Jung, os arquétipos são tão presentes na nossa vida que muitas vezes nem percebemos a sua influência. E esses diversos arquétipos estudados por Jung, há o arquétipo da criança interior. Este arquétipo do qual nós estamos aqui estudando e vendo. Esse arquétipo da criança simboliza a pureza, a nossa espontaneidade, a criatividade, a esperança, o nosso potencial de renovação. Ele representa a nossa capacidade de sonhar, de aprender, de encantar a vida, de acreditar na nossa possibilidade de vencer, de evoluir. E, ao mesmo tempo, a criança interior, ela também guarda as nossas experiências mais profundas da infância. A criança interior guarda tanto os nossos traumas não resolvidos, como também o potencial e alegria da vida. Por isso que quando nós falamos da criança interior, estamos falando tanto da nossa força quanto das nossas feridas. Jung também afirmava que este aspecto da criança aponta para o futuro. Ele apresenta aqui o que ainda podemos nos tornar. Sabe aquilo que nossa capacidade de vir a ser? Jung fala que isso é da criança. Um outro conceito que Jung traz é do puer eterno. Nós falamos dele ontem. Essa expressão que significa eterno menino. Esse arquétipo, ele descreve aquele adulto que permanece emocionalmente preso lá na infância. Aquele adulto que evita assumir compromisso, responsabilidade, compromisso com a própria vida. Esse comportamento ele ficou popularmente também conhecido como a síndrome do Peter Pan, a criança que não cresce, o eterno menino. E o eterno menino ele busca constantemente a liberdade, prazer, novidade, mas encontra dificuldade para lidar com os limites, com nãos, responsabilidade, amadurecimento. Ele não tem amadurecimento emocional. Por isso que quando a gente fala que o objetivo, quando trabalhamos a criança, não é eliminar a criança, mas integrar a nossa criança ao nosso eu adulto. Porque nós precisamos preservar aquilo que é criança em nós. Alegria, o de ser criança. Só que ao mesmo tempo precisamos desenvolver a maturidade, a responsabilidade, ter equilíbrio emocional. Então, conhecer a nossa criança interior é um passo importante do autoconhecimento. Este aspecto, então, são essas estruturas universais do inconsciente coletivo. São esses moldes psíquicos do qual nós herdamos e que eles influenciam a forma como nós percebemos o mundo e reagimos no mundo. Esses aspectos são conteúdos em si, mas predisposições para imagem, para padrões simbólicos repetitivos, que estão presentes em todas as culturas. O aspecto do inconsciente da criança interior são essas expressões da psique humana na sua totalidade e serve como ponte entre o inconsciente e o consciente. Dessa forma, dessa perspectiva, que Jung vai falando que o arquétipo da criança interior como um símbolo do self. O self para o Jung é a totalidade da psique. E a criança é um símbolo dessa totalidade, que representa aquilo que é de criança, a espontaneidade, a liberdade, a criatividade. eh. Então é importante que a gente vá entendendo isto, que Jung ele não tira essa parte da espontaneidade da criança. Ele deixa, ele mantém isso. E ele fala que isso é importante para a totalidade da nossa consciência depois. Um outro nome que eu quero trazer aqui presente é Erich Neumann. Ele foi discípulo direto de Jung.
conheceu Jung, trabalhou com Jung, e ele expandiu a teoria de Jung com um olhar mais evolutivo, integrativo. No seu livro A História da Origem da Consciência, ele propôs que o ego não nasce pronto. O ego não nasce pronto, é apenas uma instância da psique. E a criança começa então um estado de totalidade e dependência. E o ego vai sendo formado e direcionando ao longo do tempo, através do contato com a realidade externa, com o pai, com a mãe. Esse diálogo é muito importante para o desenvolvimento do ego. Então, o arquétipo não é estático, mas se relaciona e ajuda no desenvolvimento do nosso desenvolvimento emocional psíquico. No que se refere à criança, Naumann via como um dos primeiros símbolos do nascimento da consciência. O arquétipo da criança aparece como uma força, aquela força que organiza toda a psique, e como uma promessa de realização de futuro. A sua contribuição é importante porque ela liga o conceito simbólico à experiência do desenvolvimento da criança, associando essa chave do crescimento psíquico, nós vamos falar sobre ela, à imagem do arquétipo universal. Para ele, na sua obra, principalmente na sua obra que fala sobre o arquétipo, ele traz um ponto muito importante. Ele fala sobre a grande mãe, o grande feminino. E ele mapeou esse princípio, gerador de manifestações da história psíquica, dividindo em três manifestações, que ele chama da mãe bondosa, a mãe terrível e a grande mãe. O arquétipo da grande mãe, segundo ele, fundamenta toda a psique humana. As suas ramificações se exploram como a nossa mente se desenvolve a partir do inconsciente e a importância do aspecto feminino na nossa vida. A mãe bondosa representa a fertilidade, o acolhimento, o sustento, aquela parte de boa, que depois o Winnicott vai dizer a teoria da mãe boa e a mãe má. A mãe terrível carrega os elementos destrutivos, o poder absoluto sobre a vida e a morte. Está ligada à devoração, o medo do inconsciente. E a grande mãe une todos os dois polos, o positivo e o negativo, as nossas experiências, né? Também aquelas experiências ancestrais que nós falávamos ontem, né? Dentro dessa realidade da construção do nosso psíquico. Na sua obra A Criança, ele investiga o desenvolvimento infantil e a formação do ego a partir da relação com o inconsciente e o ambiente. Assim, ele descreve a infância não apenas como uma etapa biológica, mas como uma jornada arquétipa de despertar da consciência. Segundo ele, o desenvolvimento infantil evolui em um estado de fusão com o inconsciente, para o despertar gradual da nossa consciência e a estruturação do nosso ego. Ele ainda fala que, inicialmente, a criança não possui um ego formado, limitado, mas vai construindo junto com a sua autoimagem. Isso é importante a gente entender. O ego não é formado, é construído junto com a nossa autoimagem. Um outro nome que eu quero trazer aqui é Jaime William. Ele fundou a psicologia arquétipa e resgatou para o debate a questão da alma e da imaginação. Ele propôs uma abordagem mais profunda sobre o inconsciente, destacando que os arquétipos não são apenas categorias universais, mas imagens vivas que estão dentro de nós. E essas imagens organizam a nossa psique. Em sua obra Revendo a Psicologia e o Código do Ser, ele apresenta uma psicologia baseada no daimon. O daimon seria esta alma, que é um chamado interior,
que habita em cada ser humano desde o nascimento. Segundo a sua visão, a criança não é apenas uma fase da vida, mas é uma expansão do nosso projeto de alma. E este projeto é essa centelha divina que cada um de nós carrega dentro de nossa vida. É claro que ele não fala numa visão cristã. Então, a criança interior, nessa perspectiva, é a guardiã de um destino, de um código que precisa ser escutado, respeitado, trabalhado, entendido e ser praticado. Então é importante que a gente entenda que ele não fala de uma alma numa visão cristã como nós temos. O arquétipo dele foca no conceito também do por eterno, só que agora nesta visão total. Há uma criança eterna que está em uma eterna dinâmica conexão com o Senex, o velho, que é o potencial da nossa vida. E neste diálogo entre o novo e o velho, nós vamos construindo a nossa história. Assim, ele propôs um olhar mais amplo, podemos dizer assim, sobre a criança. Na sua obra, O Código do Ser, então ele rompe com a ideia de que nascemos com uma tábua rasa, uma folha em branco que precisa ser preenchido pela cultura, pela educação, mas ele entende que a cultura, a educação influencia nesta formação. Por isso que ele introduz a ideia do daimon, uma espécie de essência interior pessoal que acompanha a alma desde o nascimento. E a alma ele também não entende como nós entendemos cristão. Ele entende como uma força vital, mas não que tem um cunho divino e depois que morre volta para Deus. Então é importante que a gente entenda. Ele então sugere de que aquilo que nós chamamos de criança interior é, na verdade, a guardiã de todo o nosso projeto que a alma nos traz. É ela que sente, mesmo sem palavra, porque ela é a guardiã. Segundo ele, o daimon, ele carrega o código, o segredo de tudo aquilo que vai ser desenvolvido em nossa vida. E é bonita essa teoria. Outro nome que eu quero trazer aqui é John Bradash. Brandash foi um dos grandes nomes que popularizou o conceito da criança interior dentro da psicologia contemporânea. Ele tem um seu livro que eu citei ontem, ou nos vídeos de hoje, não lembro, Volta ao Lar, como resgatar e defender a sua criança interior. Então, ele resgata a linguagem dos arquétipos para mostrar como as experiências traumáticas da infância moldam os padrões de comportamentos, crenças, pensamentos, emoções na nossa vida de adulto. Na sua abordagem, foi pioneira em conectar o conceito do arquétipo com as práticas terapêuticas que nós temos hoje. Ele trouxe esse linguajar para um conceito mais leigo. Então, para Bradash, a criança interior não é uma ideia simbólica, mas é uma realidade psíquica emocional, com um registro profundo desde as primeiras experiências de amor, de dor. E ele também fala dessas experiências desde o útero materno. Essas feridas das infâncias, segundo eles, não desaparecem, continuam influenciando a nossa vida, a menos que elas sejam encontradas, curadas, resgatadas. Então, a sua proposta reencontra grande base na psicologia humanista, do qual nós estamos hoje bebendo desta fonte. E, é claro, não posso deixar de falar da Stephanie Stein. Neste livro dela, Acolhendo a Sua Criança Interior, é um livro profundo, bom,
ela traz, além do conceito da criança sol, criança sombra, ela também vai trazer exercícios para que você possa reconhecer aquilo que é sombra em você e cuidar desta criança sombra, e fazendo esta junção entre a criança sombra e a criança sol. Ela faz esta separação. Isso é importante. E a Stephanie Stein, mesmo sendo contemporânea, ela não aprofunda a linguagem arquétipa, como Jung também, mas o seu trabalho atualiza o seu conceito de forma bem acessível, do qual qualquer um consegue ler e entender. É um livro que eu aconselho. Então, o conceito do qual muitas vezes vocês vão ouvir eu falar da criança sol e criança sombra vem daqui, para falar destas partes nossas, boas e ruins. Quero falar um pouco também que a evolução do arquétipo da criança também está dentro da neurociência, da psicologia do desenvolvimento. Então, a partir do ano 2000, a neurociência começou a contribuir de forma muito significativa para a nossa compreensão da psique infantil. Então, pesquisas sobre memórias implícitas, desenvolvimento do cérebro, desde os primeiros anos de vida, estudo mais detalhado dos processos cerebrais, as teorias do apego, trouxeram evidência concreta de que todas as experiências, essas experiências que vivemos, elas moldam a nossa vida. E não só moldam, elas ficam gravadas em nós, elas ficam alojadas em nós. E que vai fazendo com que a gente vai construindo toda a nossa vida. Então, todas essas novas descobertas dentro da neurociência, do estudo da vida uterina, vem colaborando para que a gente possa ir entendendo que tudo aquilo que nós vivemos lá no útero nunca fica esquecido, está vivo. Pode ser esquecido para o nosso consciente, mas não para o nosso subconsciente. Aquilo que está gravado, uma vez gravado, vai permanecer gravado. Isso não desaparece. Eu sei que quando a gente fala isso a primeira vez sobre arquétipos, pode parecer algo meio distante da nossa realidade concreta, mas hoje os estudos sobre o cérebro, através da neurociência, da ciência, com os avanços, com os equipamentos cada vez mais sofisticados, moderno, eh, de leituras cerebrais. Então, hoje se consegue fazer leituras do cérebro em tempo real, né? Hoje se consegue fazer eu estou tentando lembrar esses aparelhos, né, cefalogramas modernos, então eles conseguem fazer essas leituras do nosso cérebro. Então, a neurociência, dentro do desenvolvimento humano, tem ajudado muito a gente entender o que hoje a gente entende por arquétipo da criança interior. É claro que hoje a linguagem que a gente usa não é mais aquela linguagem de Jung, né, que falava apenas como símbolo. E este símbolo, segundo ele, nasce do inconsciente coletivo. Agora, ele não explica da onde que vem esse inconsciente coletivo. Segundo ele, o inconsciente coletivo não, é uma fonte, é uma fonte inesgotável de conhecimento, é uma fonte universal, é uma mente onde que todas as mentes estão conectadas.
Então, seria como se uma mente universal, na visão de Jung, um local aonde que a nossa mente tem contato. Ele não faz uma distinção se é antes de nascer ou depois de nascer. Ele só fala que existe este local, uma fonte aonde que através de imagens, símbolos, nós trouxemos para a nossa realidade todo isto que vai sendo manifestado através de símbolos, imagem, metáfora. Hoje a gente consegue dar nome para este, esta fonte, né? Hoje nós podemos dizer, sim, que são cargas emocionais que nós recebemos de quem? Dos nossos pais. É influência dos nossos antepassados. Aquilo que Jung chamava de aquilo que Jung chamava apenas de arquétipo de inconsciente coletivo, nós podemos chamar, sim, de influência dos nossos antepassados. Então, toda esse desenvolvimento, desde o ano 2000 para cá, através da neurociência, então isso vem contribuindo de uma forma muito profunda e a gente vai entendendo o poder das emoções em nós. E nós vamos falar sobre esse tema, só sobre as emoções. É, estudo avançado sobre o cérebro, como nós captamos as informações vindas do mundo, né, aquilo que é chamado de epigenética. Eu gosto dessa teoria. Então, todas essas descobertas, elas vão reforçando a teoria da criança interior, porque a criança interior, ela é mais do que um símbolo, é muito mais do que um símbolo, ela é uma estrutura, ela é viva, ela é sentida, ela não veio do nada. Aquilo que está em nós como imagem foi sentida. E essa estrutura é viva, influente, ela não é, pode ser esquecida pelo racional, mas não pelo inconsciente. Por isso que todos os estudos contemporâneos trabalham muito ajuda muito a entender isto. E é importante que a gente entenda a necessidade de curar a nossa criança, porque todo processo de transformação precisa de um processo de cura. Não há transformação sem cura, eu lamento dizer. E curar é morrer, transformar é morrer, curar é necessário e eu preciso isso. E eu já falei, eu entendo que no começo falar de arquétipo pode parecer algo meio distante, mas não é, é ciência comprovado. E hoje se busca muito, muito, muito estudar cada vez mais livros. E eu escrevi um livro sobre isso, que vai dar quase 800 páginas, falando aquilo que eu vou falar em 21 dias, falando sobre o arquétipo da criança interior. Sabemos que durante muito tempo, e talvez ainda hoje, muitos que ouvem a palavra criança interior têm um preconceito, mas esse conceito foi interpretado como uma construção, né? Nossa, é uma construção da nossa psicologia, de quem nós somos. Por isso é importante a gente entendendo todos esses processos. A ciência está avançando cada vez mais, principalmente no campo do desenvolvimento da neurociência. Por isso que é importante a gente estudar, né? É importante a gente estudar cada vez mais. É importante você entender as estruturas internas que moldam o seu comportamento, que moldam os seus pensamentos, que moldam as suas ações. Lembra que falava ontem?
As nossas ações são movidas por emoções, e estas emoções são padrões internos inconscientes, não é razão. Para de viajar na batatinha que você é racional. Para de viajar na batatinha que você age racionalmente. Para. Não. Aceita que dói menos. Toda ação é movida pela emoção, não pela razão. O teu sistema, o nosso sistema vai dizer: o que tu está falando? Eu não te conheço. A linguagem do inconsciente é a linguagem emocional e não razão. Enquanto que aquilo que é razão não se tornar emoção, não haverá ação. Eu vou dar um oi duplo para as Janetes. Oi, Janetes! Entrou duas Janetes ao mesmo tempo. Então eu vou cumprimentar as duas Janetes. Ah, o Cid também entrou. Boa noite, Cid. Agora que eu vi. Então pare de achar que você age pela razão. Não. Em... Deixa eu ver aqui uma palavra metafórica que eu gosto de usar. Enquanto a palavra não se tornar carne, não há ação. Por isso que você pode passar a vida inteira dizendo que você quer aquilo que você quer. Enquanto você não transformar aquilo que você quer, o teu desejo, em carne, em emoção, você nunca vai sair do lugar da onde que você está. Até mesmo as tuas emoções internas vão te sabotar. A tua criança A tua criança sombra vai te sabotar. Por quê? Porque ela não entende esta linguagem. Adianta você passar a vida eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou forte, eu consigo. Você fez essa motivação. Segundamente, já vem aqui. Que merda. Fugiu. Falação, desculpa. Eu tenho mania de falar isso, né? Pessoalmente eu falo, perdoe-me, fugiu. Eu tô ali no positivo. Parei do positivo. Droga, desgraça. Nada dá certo na minha vida. Por que eu vou tão difícil? Por que tá tão difícil pra mim? Nada dá certo. Será que eu nasci pra sofrer? É, por quê? Você tá falando a linguagem do inconsciente, da emoção. Você tá na dor, entenda? Toda a emoção gera uma ação. Não viaja na batatinha. Esse sistema aqui é muito profundo. Vamos retomar ele. EPSAR. Resultado vem de ação, ação vem do nosso sentimento e emoção. Os nossos sentimentos vêm daquilo que eu penso o dia inteiro, nós somos daquilo que pensamos, e aquilo que pensamos vem da nossa programação. E a gente vive esse ciclo. Então, o nosso resultado é prova real de quem nós somos internamente. Se os teus resultados estão sendo negativos, é porque você está sendo negativo. Os nossos resultados são provas reais de quem nós somos internamente. Como é dentro, é fora. É um reflexo. Agora, não queira mudar o reflexo se você não querer mudar para mim. Querer mudar. E eu posso falar disso porque eu vivi isso. Eu era uma pessoa que eu não olhava no espelho. Porque todas as vezes que eu me olhava no espelho, eu via uma pessoa chorando, triste, deprimida. Era um olhar triste. Pensa numa pessoa triste, uma pessoa. Eu não olhava. Não olhava no espelho. Porque eu me via triste. Até eu conseguir entender que aquela imagem estava querendo mostrar para mim
como eu estava internamente, machucado, ferido. Por isso que ontem eu aprofundei um pouco sobre as pesquisas no campo da psicologia pré-natal. Principalmente trouxe eh, Thomas Werner, né, que é o autor do livro A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. E também mencionei outros autores, né, que se alguém querer esses autores, depois eu posso passar para todos vocês, né? Porque esses autores, eles são importantes a gente estar lendo, né? Eu trouxe ontem Davi Baker, Anne Morfin Paul, Alessandra Pionetti, eh, acho que foram este, né? E hoje eu quero trazer junto, que também é importante, Davi Chamberlain, que ele foi o pioneiro também dos estudos da psicologia perinatal, que ele tem uma obra chamada A Mente do Recém-Nascido. Olha o nome da obra, A Mente do Recém-Nascido. Então, todas estas teorias, todas essas teorias de Werner, Thomas Werner, Davi Chamberlain, são todas teorias recentes, para que a gente vá entendendo o que é a nossa criança sombra. Porque a nossa criança sombra, a gente vai ver isso mais para frente, o que acontece? Vamos lá, para que a gente entenda aqui. Quando nós, até os 3 anos de idade, vamos voltar aqui. Até os 3 anos de idade, eh, nós somos totalmente sensorial, certo? Até os 3 anos de idade, nós somos totalmente sensorial. Isso significa que nós captamos tudo aquilo que sentimos. Então, desde o útero materno até os 3 anos de idade, nós captamos tudo aquilo sentido. E tudo aquilo que nós sentimos não é reflexão, não é, é, não é refletido, não é criticado, não é determinado, é apenas aceitado. Então, tudo aquilo que nós sentimos se torna uma memória em nós. Eu falo muito sobre isso num livro que eu escrevi, As Memórias Sensoriais, como eu construí a minha vida através dessas memórias. É, onde que eu vou trabalhando que essas memórias sensoriais, elas são como imagens, fotografias na nossa mente. E essas imagens são semelhantes às imagens do sonho. Então, para o nosso sistema, essas imagens são verdade, são reais. Só que essas imagens são fragmentos congelados de memórias. São apenas fragmentos. Então, quando nós passamos por um momento traumático, o que que ficou em nós? O que que criou esta imagem sensorial em nós? Aquele momento que o nosso sistema sentiu. Então, aquilo congelou. Esta memória ficou congelada. Esta memória, ela fica em nós como uma imagem sensorial. E se essa imagem for de dor, quando a gente começa a criar o ego, o que que acontece? A gente começa a tampar esta memória. A gente começa a tampar esta memória. Para quê? Para que a gente não tenha acesso a estas memórias traumáticas. Isso é muito forte, porque essas memórias, nós vamos falar amanhã sobre isso,
estas memórias congeladas, estas memórias traumáticas, elas ficam vivas dentro de nós. Você já não teve essa experiência sensorial de você ter sonhado algo e este sonho ficou martelando você por um longo tempo, como e você insiste em querer pensar que aquilo é verdade? Então, muitas vezes o nosso sistema ele não sabe aquilo que é sonho e aquilo que é realidade. Então, tudo para ele é verdade. Por isso que muitas pessoas quando sonham ou têm a gente chama isso de pesadelo, vai ter algumas reações dormindo. Vai ter reações, vai correr, vai gritar, vai espernear, vai falar, vai. Isso são reações psicossomáticas. É o mesmo esquema. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que dentro de nós existe um mecanismo chamado subconsciente, onde que todas estas memórias elas estão vivas. E todas estas memórias traumáticas que nós chamamos de criança sombra, elas não desaparecem. Elas estão vivas dentro de nós. Então, todas as vezes que eu acessar uma dessas memórias, é como se o meu cérebro trouxesse para a consciência essa imagem, ela se torna clara e esta imagem ela vai vir carregada de emoções, carregada de sentimento. E como o nosso sistema não consegue entender se aquilo é real ou imaginário, o nosso corpo reage à estrutura do pensamento, nós vamos ter reações daquela imagem. Por isso que também, dentro do desenvolvimento humano, algumas pessoas já passaram por isso, vivenciaram isso comigo, a gente trabalha muito a visualização, o pensamento criativo, imaginativo e visualização. Porque o nosso sistema não sabe o que é real e imaginário. Então, tudo aquilo que nós criamos como verdade na nossa mente e criamos uma emoção, vai acontecer. Por isso que o medo se torna tão poderoso. Porque o medo é uma imagem sensorial que está dentro de nós, o medo que aquilo vai acontecer. E todas as vezes que você disser não quero que isso aconteça, o teu sistema não entende não. Ele só vai entender, eu quero que isso aconteça, eu quero que isso aconteça. E mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Ah, por isso que quando a gente fala de arquétipo da criança, é este processo. E que a Stephanie Stein soube muito bem trazer isso, porque ela separou a criança sombra e a criança luz, sol. E eu ainda além dessas duas partes que aqui é humana construída, eh, aqui é humano construído. Tanto a nossa sombra, a nossa luz, aqui é construído. Então, são as memórias que nós vivemos desde a concepção, certo? Só que eu ainda falo que nós temos uma parte a mais. Porque a nossa vida não começa ali na concepção, no Big Bang da nossa vida, na explosão da nossa vida. Gente, é uma explosão, literalmente é uma explosão. Há uma explosão química no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo. Há uma explosão, literalmente um Big Bang, para ver o poder energético que tem naquele momento, certo?
Então, a nossa vida biológica, física, terrena, emocional começa aqui. Aqui começa. Então, tudo aquilo que eu fui vivendo, as experiências boas, as experiências ruins, vai se tornando aquilo que a gente chama de memórias traumáticas, criança interior ferida e a nossa criança sol, poder, essência, bondade, amor. Só que eu ainda trago para a teoria do arquétipo da criança interior um passo a mais, de que, além de todas essas experiências boas, nós também trazemos. Vou trazer aqui uma linguagem de Jaime William, quando ele fala do daimon, da alma com propósito. Ele não fala conforme nós cristãos acreditamos, vamos deixar isso bem claro. Mas eu pego a sua teoria para dizer que aquele daimon que ele fala, que é aquele código genético que vem com a alma, do qual a criança precisa entender, que a gente chama isso de propósito de vida, de missão de vida, de vocação. Eu digo que isto daqui tem uma nascente que vem de Deus. Então, esta energia, o sopro da vida, que acontece no momento da junção do espermatozoide com o óvulo, também vem a junção do sopro da vida, a energia vital. Vamos chamar aqui de alma, como nós entendemos, alma, espírito. Eu costumo dizer alma, espírito, essência divina, centelha divina, sopro divina, energia vital. Eu falo sempre da mesma linguagem, para dizer que existe dentro de nós, metaforicamente, um herói. Como eu costumo dizer, se você soubesse a força que você tem dentro de você, você deixaria de ser uma mera Maria Fumaça e se tornava um trem bala. Mas por que a gente não faz? Porque nós temos a criança sombra, nós temos o ego, nós temos aquela parte de nós que diz: não é bem assim, porque quem conduz a minha vida é Deus. Meu filho, se você, Deus não conduz a tua vida. Quem conduz a tua vida é você, pela iluminação de Deus. Deus ilumina a tua vida. Deus é capaz de fazer tudo por você, mas ele não faz a tua parte, não viaja na batatinha. Ele pode te dar consolo, ele pode te dar colo, ele pode, mas ele pode até em algum momento querer te ver que ele te carrega no colo, mas ele não vai fazer tudo por você. Você tem que fazer a tua parte. Nem que a tua parte seja acreditar de viva fé que ele é capaz de te curar. Nem que for isso, mas você tem que fazer a tua parte. Então a gente precisa entender que aqui quem pensa sou eu. Quem pensa sou eu. Deus não pensa por você. Qual é o maior dom que Deus nos deu? Capacidade de pensar, o livre-arbítrio. E como diz Jaime Allan, o homem é aquilo que pensa. E eu complemento, nós somos aquilo que pensamos o tempo inteiro, o dia inteiro. Então, quem está pensando sou eu. E o que eu estou pensando? Você sabe? São 70 mil pensamentos diários. Agora, você já parou para pensar que 90% daquilo que você pensou hoje, como diz Joe Dispenza, você pensou ontem? Você já parou para pensar que aquilo que você está pensando hoje, que você pensou ontem, antes de ontem, estão apenas repetindo? Isso é o quê?
Sombra. Isso é o quê? Criança ferida. Isso é o quê? Autossabotagem. Então essas duas partes, elas são reais em nós. Elas são verdadeiras. Agora, eu preciso encontrar essas partes. Eu preciso me conectar com estas partes. Eu preciso acessar essa parte ferida, porque isso está na minha programação, não só no meu subconsciente, mas também no meu corpo, nas minhas memórias corporais. Aquilo que eu digo, eu vou repetir isso 21 dias. Quando você acorda, antes de você abrir os olhos, o teu corpo já acordou. O teu subconsciente que não dorme já está determinando tudo aquilo que você vai fazer. E aí o consciente, o ego, só pega a carona. Nós vamos falar sobre o ego. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre o ego. E o capítulo 7 deste livro é o como, onde o ego se perde. Esse capítulo é maravilhoso. É o 7º capítulo deste livro. O como, onde o ego se perde. Porque o como não é racional. Pode ter uma lógica, sim, mas quando esta lógica esteja conectada com as nossas verdades internas, em outras palavras, quando as minhas palavras se tornarem carne, se tornarem emoção. Porque se não se tornar psicofísico, aquilo que está interno vai prevalecer. E se está dor, vai ter dor. Lembre-se, nunca se esqueça de se lembrar disso. Os nossos sentimentos têm fome deles mesmos. E a vida sempre dá mais do mesmo. O arquétipo da criança interior é a plenitude interna de quem nós somos. Ela é a base, é a nossa programação interna. E não adianta você querer negar isso, porque a tua alma, o teu espírito obedece às tuas emoções, não é o contrário. Você não dá ordem para o teu, a não ser que você consiga ser tão tinhoso com você mesmo. E aí o filme Duas Vidas ajuda a entender isso, que ele foi tinhoso, ele foi racional, ele foi lógico, mas por quê? Para esconder as suas dores. Quais dores? Humilhação, acusação da morte da mãe, mas acima de tudo, a ferida da rejeição do seu pai. Acima de tudo. Ele construiu um império, mas o império dele desmoronou. Por quê? Porque a sua criança ferida voltou. Ela voltou para acertar as contas. E essa conta, ao ver, pode ser um preço muito alto. Uma doença incurável, um Alzheimer, um Parkinson, um câncer, dores nos ossos, na junta, reumatismo, dores de câimbras, são várias formas. Porque quando o nosso corpo grita e a nossa mente não consegue ouvir, ou não, é o contrário. Quando a nossa mente subconsciente, a nossa criança grita e nós não queremos ouvir, o corpo se manifesta. E vai se manifestar em doença psicossomática. Eu sou daqueles que defendem, é o meu último capítulo do livro sobre o arquétipo da criança interior, eu falo sobre isso, de que hoje várias teorias afirmam e confirmam que 100% das doenças psíquicas, doenças físicas, são emocionais. E que 90% delas poderiam ser curadas se você aprendesse a lidar com as suas emoções. 90%. Por que ninguém fala sobre isso? Porque você já imaginaram qual é o comércio que mais se cresce hoje no Brasil? Todo mercado tem uma farmácia.
Por quê? Eles querem saber que se você quer mais é saber que você vai gastar a tua aposentadoria de remédio. E quantas pessoas já decretaram que vão chegar com 60 anos vão ter que tomar remédio? Que já estão deixando uma economia, porque sabe que vai chegar aos 60, 70 anos, na idade idosa, vão precisar gastar com remédio. Quem foi que falou isso para elas? Que todo idoso é doente, ou precisa ser doente. Quantas pessoas idosas, saudáveis, que tem que não toma remédio? Eu tenho na família o meu pai, que completou 84 anos, vive de uma forma inexplicavelmente inexplicável. Esse homem é um cedro. Acho que esse vai chegar aos 100 anos. Pergunta se ele toma remédio. Nem para dor de dente ele toma. Então, por que você acredita que ao chegar aos 60, 70 anos você tem que tomar remédio? Que você vai gastar a sua aposentadoria com remédio, com médico? Quem foi que falou isso? Que cultura doente é essa? Depois vocês não querem dizer que nós estamos vivendo uma cultura emocionalmente doente? Se a pessoa decreta que vai ficar doente, ela vai ficar doente. Lamento dizer. Eu já decretei que eu não vou precisar tomar remédio. Eu sou uma pessoa sadia diariamente. Ponto. E na minha mente é a memória do meu pai e do outros dois senhorzinhos que eu conheci que também falaram que nunca tomaram remédio. E olha que durou muitos anos. E eu realmente sou negado para tomar remédio. Literalmente eu sou. Muitas vezes eu vou no médico, porque eu sei que lá eles vão aplicar a injeção na veia, que eu não gosto. Mas pergunta se quando eu saio do consultório médico eu compro o remédio que eles pediram. Não compro. Não compro. Por quê? Porque eu não vou ficar doente emocionalmente, não vou. Isso é dor, isso é dor, isso é crença. Então é importante que a gente entenda que essas pastas, elas são reais. Elas não são, eu digo assim, é uma metáfora para falar desta realidade. Amanhã nós vamos começar falando sobre isto. Nós vamos falar sobre como estas memórias elas vão sendo formando os nossos pensamentos. Que amanhã nós vamos falar sobre o nosso diálogo interno, aquela voz que tem dentro da tua cabeça, que algumas pessoas dizem que é o anjo bom, o anjo mau, Deus e o diabo brigando por você. Não tem nada disso. É só a tua mente racional, teu ego consciente, com o teu emocional querendo espaço. E quando você manda o eu emocional calar a boca, ele se vinga de você. É uma criança birrenta. A nossa criança interior é uma criança birrenta. Pode ter certeza. E ela sempre vai vencer. Então não viaja na batatinha. Você não é um ser racional. Você é um ser emocional. Entende? Então você é emocional. E essas duas realidades estão dentro de você. As boas e ruins. Então, desde a nossa concepção, nós fomos criando memórias boas e ruins. E aquilo que nós vivemos com intensidade ficou congelado em nós. Aquilo que nós vivemos com intensidade, seja positiva ou negativa, ficou registrado em nós. E estas pastas se tornam memórias sensoriais. E estas memórias, elas estão vivas dentro de nós. Elas não se apagam, tá? Elas não se apagam. E estas memórias vão influenciar. Então, pare de viajar na batatinha,
de achar que você é racional ao extremo, porque você é emocional ao extremo. Amanhã nós vamos voltar a este esqueminha que eu amo de paixão, né? O PPSAR, para que a gente vá entendendo essa conversa que está dentro de nós, porque isso é pura programação mental. E lembre-se, nunca se esqueça de se lembrar disso. Nenhum pensamento mora de graça dentro da nossa cabeça. Nenhum. Se ele está ali, é porque ele tem um significado e teve um valor para você. E este sentimento, ele gera uma emoção em você e todas as vezes que você lembra dele. Enquanto você não for capaz de curar, trabalhar, você não vai evoluir na tua vida. Você vai se permanecer preso naquilo que a gente chama ciclo da autossabotagem. Lembrando que este vídeo vai ficar gravado, espero que até amanhã às 8 horas ele já esteja disponível lá no canal do YouTube, na playlist. Lá você já se encontra a primeira e a segunda, e vão estar todas as 23 aulas, live aula lá. E se caso alguém tiver o nome dos autores que eu citei aqui, eu posso criar um material e disponibilizá-lo lá no blog, né? Eu vou fazer isso, tá? Então eu vou fazer uma lista deles e um diverzinho e as principais obras deles, principalmente aquelas que eu li e que eu tive conhecimento, tá? Para que você possa, então, aí eu vou colocar lá no canal no blog do Instituto Connect, e aí você pode acessar e ter todos eles ali, pode imprimir, pode compartilhar com quem você quiser. Então eu vou colocar eles, os autores e as suas principais obras, dos quais eu tive contato para escrever o meu material sobre o arquétipo da criança interior, beleza? Eu vou fazer isso para vocês. Prometo que até segunda está lá, tá? Mas vamos ver se amanhã eu já consigo fazer isso para vocês, beleza? Lembre-se, nunca se esqueça disso, de curtir. Curta o meu material, por favor. Você que está me acompanhando, que vai assistir depois, curta aqui no canal do Instituto Connect. Curta, comente, compartilhe, me ajude a fazer com que este material se torne relevante para mais pessoas. Você que está no Instagram, vai lá, curta, comente, compartilhe tudo aquilo que eu posto. Dá um oizinho lá, um curtida, para que o material se torne relevante. Você que está aqui no Facebook, principalmente na página, por favor, este é o pagamento que eu peço por esses 21 dias. Que você possa curtir, comentar no máximo das coisas que eu compartilho, para que eu se torne conhecido e cada vez mais relevante esse trabalho de estudo, de dedicação para isso. Então, este é o meu pagamento. Beleza? Demais, eu desejo a vocês uma boa noite e a gente se encontra amanhã às 19 horas.